Boa tarde, bem-vindos às Conversas da Diáspora, uma iniciativa da Direção Regional das Comunidades do Governo dos Açores que nos tem permitido conhecer semanalmente e cronologicamente as 16 casas dos Açores que funcionam atualmente em Portugal, no Brasil, nos Estados Unidos da América, no Canadá, no Uruguai e na Bermuda. Já estivemos em 11 delas, nomeadamente Lisboa, Rio de Janeiro, Califórnia, Quebec, Norte, São Paulo, Bahia, Nova Inglaterra, Ontário, Winnipeg e Santa Catarina. Esta semana continuaremos no Brasil, mas vamos ainda mais para sul, também por razões históricas. Os casais açorianos que foram povoar o sul do Brasil, para a coroa portuguesa, em meados do século XVIII, entraram todos por Santa Catarina e alguns seguiram depois para Rio Grande. Aqui fundaram a cidade de Porto Alegre, exatamente por isso, então conhecida como Porto dos Casais, que é hoje a capital do Rio Grande do Sul, um estado com mais de 11 milhões de habitantes, em mais de 280 mil quilómetros quadrados, que se distingue pela chamada cultura gaúcha. E povoaram também esses primeiros açorianos, nos seus arredores, pequenas comunidades, como Gravataí, a cidade berço da Casa dos Açores do estado do Rio Grande do Sul, que desde 2003 simboliza institucionalmente e formalmente a herança cultural açoriana no extremo sulista da nação brasileira. Ora, a Casa dos Açores do Rio Grande do Sul foi fundada em 2003 pelo seu primeiro presidente, Régis Albino Marques Gomes. Depois, em 2012, ou melhor, 12 anos depois, em 2015, foi presidida por Célia Fagundes Silva e desde 2018 tem como presidente Carla Marques Gomes. A nossa primeira convidada desta tarde, que está connosco em direto a partir da cidade de Gravataí, no sul do Brasil, no estado do Rio Grande do Sul. Carla Marques Gomes, muito boa tarde, seja bem-vinda. Se quiser ligar o seu microfone, teremos muito gosto de poder ouvir o seu testemunho, até porque, ao contrário da maior parte dos Açores-descendentes do sul do Brasil, que são açorianos com mais de 270 anos de idade, no caso da Carla Marques Gomes, é açoriana nascida ainda aqui, no nosso arquipélago, especialmente na sua querida Ilha Terceira, e portanto emigrou há alguns anos para Gravataí. Deve ser um raríssimo caso de imigração recente para essa região do sul do país. Como é que isso aconteceu? Vamos conhecer a Presidente antes de conhecer a instituição. Boa tarde, diretor regional, José Andrade. É com grande satisfação que estamos aqui essa tarde poder conversar com o senhor e com os demais ouvintes que estão nos assistindo. De fato, hoje, atualmente, sou a presidente da Casa dos Açores do estado do Rio Grande do Sul. É uma particularidade diferente aqui do nosso estado ser presidida por uma açoriana de primeira geração que veio diretamente dos Açores, porque conforme o senhor estava comentando e fez uma introdução belíssima, histórica, da introdução da colonização açoriana, nós estamos falando aqui de 270 anos que vieram os açorianos. E de primeira geração, de fato, são poucos que nós temos aqui no Rio Grande do Sul, sendo uma das 5 que constam no nosso consulado aqui de Porto Alegre. Então, sou eu e hoje, atualmente, estou presidindo a casa. Portanto, apenas 5 açorianos de nascimento ainda a residir oficialmente em todo o estado do Rio Grande do Sul. Isso, que, assim, oficialmente que se cadastraram no consulado. Pode ser que tenha alguém que não tenha se cadastrado. Mas estamos a falar de um estado que tem milhares, dezenas de milhares de Açores descendentes. Sim, sim. De fato, até se me permite, diretor, Porto Alegre, o senhor estava falando, que é a nossa capital, Porto dos Casais, mundialmente é a maior capital que foi fundada por açorianos, foi colonizada por açorianos. Estamos falando em 11 milhões de pessoas, né? Então, é a capital com maior número
e que foi fundada por açorianos. Mas a minha vinda para o Estado foi porque eu conheci um brasileiro, um gravataense, mais propriamente dito, estava na Ilha Terceira, e ele foi lá nos Açores, nos conhecemos, e o amor fez com que eu embarcasse, não numa caravela, mas num avião para vir para Além-Mar, para o Rio Grande do Sul. E 270 anos depois, embora porventura por razões diferentes e por meios diferenciados também, a história repete-se dessa nossa cumplicidade amorosa entre os dois lados do Atlântico, é verdade. É verdade, é verdade. E já vão fazer 25 anos, então, como esposa até do fundador da Casa dos Açores, sempre trabalhei diretamente nesse trabalho que a entidade tem na preservação da cultura açoriana. E em 2018 foi-me lançado, então, esse desafio, essa incumbência de poder assumir durante 3 anos, está terminando agora o meu mandato, como, então, oficialmente a presidente da entidade. Tem sido um grande privilégio para mim, tenho aprendido muito, porque a nossa realidade aqui no sul do Brasil, ela é diferente dos demais estados e das demais casas dos Açores, porque a gente aqui, a preocupação é de se manter viva e se preservar essa cultura que já é mais antiga, mas que a gente deve valorizar e deve mantê-la. Então, eu aprendo diariamente com diversas pessoas que estão me auxiliando, são os meus braços direitos nessa jornada de trabalho. Uma missão importantíssima, essa que felizmente continua agora aí, açoriana, de alma e coração, tão longe e tão perto, no sul do Brasil. Mas tudo isso começou, em boa verdade, por causa do nosso segundo convidado desta tarde. É exatamente Régis Albino Marques Gomes, o fundador e primeiro presidente da Casa dos Açores do Estado do Rio Grande do Sul, ainda atualmente ligado a ela, do ponto de vista oficial, enquanto diretor das relações institucionais, encontra-se aqui nessa qualidade. Vamos chamá-lo à conversa para que possamos melhor perceber. Boa tarde, Régis, como vai? Boa tarde, diretor José Andrade, boa tarde para todos que estão nos assistindo, prestigiando a conversa da diáspora. Já vimos aí que tem bastante gente nos acompanhando, vários amigos aí prestigiando esse encontro, e desde já a gente agradece, né, em nome da casa, o convite para a gente poder estar aqui conversando um pouquinho sobre a Casa dos Açores do Estado do Rio Grande do Sul. Então vamos melhor perceber consigo como é que tudo isso começou. Inclusive é a chamada pré-história da Casa dos Açores, cuja fundação é de 2003, como já vimos, mas o Régis está há mais de 30 anos ligado a esse resgate e valorização da cultura identitária dos Açores, até porque o Régis, presumo que seja, embora não pareça, um açoriano com 270 anos de idade. Quem sabe parece. Não parece. Bem, na verdade, começando pela descendência, né, eu tenho 3 trisavós, né, açorianos, né, das ilhas de São Jorge, do Pico e da Terceira. Então, por parte de mãe, né, então eu já tenho esse sangue na veia. Por parte do pai, meu pai é português, né, mas não é dos Açores, é do continente, de Vila Nova de Gaia, é tripeiro, veio muito cedo para o Brasil, mas então essa questão do sangue é muito forte em mim. Mas tudo começou... Enquanto criança ainda, ou porventura na juventude, a ganhar a consciência dessa ascendência e a sentir a obrigação de a defender e preservar e divulgar, foi assim? Sim, como os meus avós, na verdade, os meus avós paternos, vieram para o Brasil na década de 30, mais ou menos, vieram fazer vinho, né, aqui na nossa região, a região da Serra, hoje que é dominada pelos italianos fazendo vinho, mas lá no início da década de 30, o meu avô veio de Portugal para fazer vinho, ele era químico, e veio fazer vinho em Bento Gonçalves, que é a cidade da Serra aqui. Depois se mudou aqui para Gravataí, e meu pai veio ainda criança para cá, depois ficou jovem, casou com uma gravataiense, que é a minha mãe, que é de descendência mais direta açoriana. Então, desde pequeno, eu me criei dentro da cultura portuguesa, não tanto ligada à cultura açoriana, né, mas sim à cultura portuguesa,
Norte, como eu falei. Então, sempre fui conhecido como português, portuguesinho, Portuga. Então, tive sempre muito ligado às tradições portuguesas, à cultura portuguesa. Então, isso foi especialmente sempre... através do folclore. Foi assim que tudo na prática, em concreto, começou, não foi? Na prática, inicia no folclore, porque nós fundamos um grupo de dança gaúcha, né, de dança de tradições gaúchas, dentro de um clube aqui na cidade de Gravataí, Clube Estância, província de São Pedro, e onde iniciamos com danças gaúchas em 1984, então. Mas a direção regional tem uma culpa nessa história também aí. Na época, não como direção regional, na época era Gabinete de Imigração e Apoio às Comunidades, né? Era um gabinete GEAC, que a gente chamava na época. Com o professor Duarte Mendes, já agora fica aqui. O Duarte Mendes era o diretor, exatamente. E foi organizado juntamente com o Instituto Cultural Português, aqui de Porto Alegre, né, que era dirigido pela professora Santinese. Criaram em 1990 um concurso de danças gaúchas de origem açoriana, né? E como a gente na dança gaúcha, estudando a dança gaúcha, se via que tinha muito influência na dança açoriana, como o pezinho, cana verde, a chamarrita, enfim, várias danças tirana que são de origem açoriana, e nós mesmo bailando a dança gaúcha, vimos que tinha essa influência muito grande. Em 1990 é feito um concurso, né, o nosso grupo participa do concurso, o primeiro lugar ganhava uma viagem para os Açores, mais precisamente para a Ilha Terceira, participar de um festival de folclore organizado pelo COFIT, Comitê Organizador de Festivais da Ilha Terceira, hoje Festival dos Açores, mas na época era festival exclusivamente da Ilha Terceira, e nós ficamos em segundo lugar, não fomos contemplados. 2 anos depois, o Gabinete de Imigração e Apoio às Comunidades organiza um curso para animadores de folclore, e com inscrições em vários locais do mundo, e aqui no Brasil tinha, no consulado, eu me inscrevi, né, se mandava um currículo da pessoa, e eu fui escolhido, contemplado, né, para fazer esse curso. Então, em 1992, eu vou aos Açores, a Ilha Terceira, né, mais uma vez, fazer esse curso de animadores culturais organizado pelo GEAC. Quando eu chego nos Açores, incrivelmente, parecia que eu nunca tinha viajado para Portugal, nem lá para as terras da minha família, lá no Porto, em Vila Nova de Gaia, mas quando eu chego nos Açores e me deparo com a cultura açoriana, parecia que eu estava voltando a um lugar onde eu já tinha vivido, incrivelmente, né? E por tudo, pela maneira de falar, pela arquitetura, pela maneira das pessoas se comunicarem, quer dizer, aquilo tudo me mexeu muito, né? E quando eu volto de lá, eu monto um grupo de dança açoriana. Esse mesmo grupo de dança gaúcha passou a fazer modas dos Açores, né? Recebemos já do Duarte Mendes uns trajes folclóricos, e começamos com a dança em 1992, então, com a dança gaúcha. E esse grupo folclórico depois deu origem a uma associação, que dará origem à Casa dos Açores. Isso, aí ficamos com esse grupo, em 94, aí o nosso grupo ganhou esse concurso e foi aos Açores, foi quando eu conheci a Carla, né, que a Carla disse que eu fui numa atividade de dança, né, nós fomos do Festival de Folclore, o nosso grupo tirou o primeiro lugar aqui no concurso, e nos conhecemos e prêmio, foi. Como se vê. Melhor prêmio, e ganhei 2 prêmios, né, o prêmio de ir aí e o prêmio de conhecer e o prêmio de conhecer a Carla. Melhor de todos, com certeza. Então, a partir dali, quando voltamos, continuamos ainda mais forte, aquele meu pensamento e aquele meu sentimento se tornou coletivo, né? Porque os nossos bailarinos que foram músicos sentiram algo muito semelhante, né? Então a dança açoriana passa a fazer parte do nosso grupo com uma intensidade muito forte. E participamos dentro de uma associação, como eu falei, dentro de um clube, né? Estância Província de São Pedro, mas sentimos a necessidade de aumentar esse nosso trabalho pela cultura açoriana. Foi que em 2002 fundamos a Associação Amigos dos Açores do Rio Grande do Sul, uma iniciativa que a gente tomou juntamente com o Ivo Ladislau, parceiro nosso, que tu também conhece muito bem. Uhum. O Ivo foi incentivador também comigo. Vamos montar um grupo, e aí com a Carla e com mais outras pessoas organizamos, então, fundamos a Associação Amigos dos Açores do Rio Grande do Sul. Aí iniciou uma nova associação. E essa associação é que dá origem à casa. Exatamente. Aí isso foi em 2002. E também aí volta de novo a direção regional a ter uma atividade
O João Martins e o Miguel, que eram funcionários, o saudoso Miguel, eram funcionários da direção regional das comunidades. Com a doutora Alzira Zira, nessa altura. Isso, aí nessa altura já era a doutora Alzira. Vindo numa atividade aqui no Rio Grande do Sul, conhecer as comunidades, as salas açorianas que a gente tinha aqui, que funcionavam funcionam algumas ainda nos municípios, que existiam quase 23 ou 24 salas, e eles vêm para conhecer. E nessa conversa, o Miguel e o João disseram: Regis, vocês têm que transformar essa associação Amigos dos Açores em Casa dos Açores, porque vocês têm a legitimidade, vocês fazem um trabalho magnífico há muito tempo, e vocês têm vários locais, aqui no Brasil vocês têm em Santa Catarina, tem em São Paulo, tem no Rio, existia da Bahia, a gente sabia, mas não estava muito ligada pelas atividades culturais, e vamos fazer, e tem que transformar. E eu tinha um contato muito forte com o pessoal de Santa Catarina, com o Joy, que foi falou na semana passada, fazia parte da casa, o Francisco, do Val Pereira. De Val Pereira, também na época era o presidente. Eu estive em Santa Catarina conversando com os dois, nosso pessoal todo, vamos transformar. E de 2002 para 2013, em março de 2013, a gente transforma, então, essa associação em Casa dos Açores do Estado do Rio Grande do Sul, e aí inicia, então, a nossa trajetória. É verdade. Uma casa que é atualmente presidida por Carla Marques Gomes, uma casa que se depara certamente com muitos desafios, Presidente. Desde logo, o maior desafio é estar impossibilitada, desde há mais de um ano a esta parte, de poder desenvolver os habituais eventos de natureza presencial. Mas, à boa maneira brasileira, exemplarmente, têm conseguido dar a volta por cima. Como é que foi tudo isso possível, entretanto? De fato, diretor, ainda hoje de manhã eu estava participando em uma outra reunião junto com a vice-cônsul de Portugal, onde eu estava. A Casa dos Açores foi designada por ser a representação das entidades portuguesas, luso-portuguesas aqui do Estado do Rio Grande do Sul, com o governo português. E estávamos exatamente comentando o quanto está sendo desafiador que todos nós possamos nos readequar a este novo cenário que estamos enfrentando com a pandemia. Já que somos entidades culturais, onde a nossa maior fonte de receita e a nossa maior fonte de dinamismo de trabalho é a presença das pessoas nas nossas entidades, agora é impossível isso. Mas muitos de nós estamos nos readequando e reinventando, como eu estava falando. E a Casa dos Açores entrou também com esse propósito, de poder trazer para uma plataforma virtual, para um trabalho em online, alguns dos nossos projetos. E estamos há um ano com alguns dos nossos projetos sendo transmitidos virtualmente, já que a nossa entidade, a nossa casa, o nosso espaço físico, desde o dia 14 de março do ano passado, estamos com as portas fechadas. Mas o que não nos impossibilita de trabalhar. Temos que dar continuidade, temos que mostrar para o nosso sócio, para o nosso simpatizante, para a nossa comunidade em geral, a presença da Casa dos Açores no dia a dia e nos trabalhos que são necessários. É de facto um desafio superado e uma missão que, felizmente, à conta disso, continua também. Mas devem estar todos inquietos para regressarem às ações presenciais na vossa sede, que não é uma sede qualquer. Até ela tem a sua própria história. Foi construída em 1877 por um filho de açorianos, Manuel Fonseca, é hoje considerado o Solar dos Fonseca. E também aí, mais uma vez, o nosso diretor Regis terá alguma coisa a acrescentar, uma vez que conseguiram praticamente salvar das ruínas um edifício que não só é hoje oficialmente reconhecido pelo seu valor arquitetónico, como também ficou reabilitado para a melhor funcionalidade possível, tendo sido como foi construído por Açores descendentes. Como é que foi esse desafio, Regis Gomes, de poder criar uma Casa dos Açores com todo esse simbolismo histórico? A nossa Casa dos Açores é realmente um orgulho muito grande para todos nós, né, da diretoria, associados, e não só para nós, a comunidade gaúcha tem esse reconhecimento.
Quando eu falei ali que a gente fundou a casa em 2003, neste mesmo ano nós fomos até a Prefeitura Municipal de Gravataí solicitar um terreno, né, para que a gente pudesse construir uma sede da entidade, porque também era importante. A Casa dos Açores do Rio Grande do Sul é a única casa que não está numa capital de estado aqui no Brasil, né? A de São Paulo é em São Paulo, a do Rio no Rio e a de Santa Catarina é em Florianópolis. E a nossa não é em Porto Alegre, né? Embora a gente tenha Porto Alegre, que vocês já falaram, referiram antes, a maior cidade do mundo, fundada por açorianos, a nossa no Rio Grande do Sul não, ela está em Gravataí. E solicitamos um terreno, recebemos da prefeitura um terreno para construir a sede. Passado algumas semanas, o prefeito municipal de Gravataí me telefonou e disse: olha, o Regis, nós temos o solar, o Casarão dos Fonseca, como é conhecida, que está em ruínas, né, como tu bem sabes, mas ele é uma construção açoriana, construído por açorianos. Se vocês quiserem assumir o restauro, a recuperação daquele solar, vocês podem ficar com ele para a sede. Claro, foi um desafio muito grande, porque nós não tínhamos dinheiro para recuperar um prédio daquela importância, mas mesmo assim aceitamos o desafio. Na época, quando recebemos também, é interessante que o presidente dos Açores era o Carlos César, e ele estava em viagem no Brasil, mais precisamente aqui no Rio Grande do Sul, e no dia que nós recebemos a doação, o Carlos César estava presente, né, e presenciou a doação que a prefeitura nos fez. Foi um trabalho árduo, de 2003 até 2007, foram 4 anos de preparação para recuperar, e em 2007, com muito esforço, conseguimos recuperar. Foi quando fizemos, no ano, o encontro do CMCA, aqui em Gravataí, com a presença de todos. Conselho Mundial das Casas Açores, com a presença de todos os presidentes e, novamente, do presidente Carlos César, que veio assistir a inauguração daquele prédio que ele viu em ruínas, né? E esteve aqui presente para inaugurar, né, essa sede. Então, é um orgulho muito grande, é um prédio construído em o diretor já esteve aqui, já conhece esse edifício. Ele é muito belo, uma casa lindíssima, que conseguimos recuperar e que, como bem o diretor disse, ela é a Casa dos Açores, mas ela é aberta, ela é quase uma casa cultural. Olha, a Carla está colocando uma foto da casa aí. Ó. Essa nossa presidente é rápida. É mesmo. É um orgulho. Então, o edifício é um orgulho. A instituição, enquanto tal, também o é, naturalmente, mas o próprio imóvel, com a dinamização que costumava ter, dignifica e prestigia a causa açoriana, não apenas na cidade de Gravataí, mas em todo o estado do Rio Grande do Sul. Em condições normais, Presidente Carla Gomes, como é que costuma ser a atividade da Casa dos Açores presencialmente no período pré-Covid e desejamos que assim seja também no período pós-Covid? O que é que costumam fazer? Bem, diretor, neste momento nós estaríamos com as festas do Espírito Santo, né? Nós estaríamos preparando, já certamente estaríamos aí no auge do trabalho para a nossa festa do Espírito Santo, que aqui em Gravataí teve parada durante 17 anos e que a Casa dos Açores fez esse resgate de retomada das festas, e que é um dos marcos principais de todas essas cidades do estado do Rio Grande do Sul que foram colonizadas por açorianos. Se há registro, de fato, da presença do açoriano aqui no estado do Rio Grande do Sul, é na festa do Espírito Santo. Então, a gente estaria agora, nesse momento, exatamente nessa preparação. Claro que a festa é promovida pela Casa, e em que altura costuma ocorrer? É exatamente no mesmo período, em maio, portanto, deste ano. Isso, seria agora no dia 26, seria dia 23 de maio. 23 de maio. 23 de maio, desculpe, 23 de maio. Então, nós estaríamos na preparação da festa.
além de todos os projetos que a casa tem, como projetos na área da história, na área de oficinas, de palestras, de lançamentos de livro, de eventos, jantares, almoços, happy hours, que são esses também os eventos que trazem a questão financeira para auxílio das funções da casa. Com visitas, nós temos muitas visitas de jovens, crianças, porque quando se fala do povoamento do açoriano, na nossa gestão, quando eu assumi, houve as tratativas de fazermos esse intercâmbio com os colégios, para que não só ficasse uma questão só oral, mas que eles pudessem ver na prática, ir até a Casa dos Açores, para que nós pudéssemos, de uma forma presencial, trazer essa realidade do povo açoriano, da povoação açoriana no estado do Rio Grande do Sul. Então, a gente recebe muita escola e que agora nos é impossibilitado. Esse projeto das escolas é um projeto, diretor, que se permite, que para nós é um dos projetos mais gratificantes que nós temos. Por quê? Eu, particularmente, acredito que nós teremos que trabalhar com o jovem. Ele vai ser o nosso promissor, é ele que vai levar a nossa bandeira para as futuras gerações. Se nós não trabalharmos com ele, solidificarmos essa cultura na base, não tem como a gente dar continuidade. Então, esse foi um projeto estruturante na minha gestão, que eu quis trabalhar muito fortemente e, claro que com a pandemia, infelizmente, a gente fez esse cumprimento, até porque agora é que está retomando devagarinho as aulas presenciais, mas que ainda não que é impossibilitada ainda as visitas, porque a nossa casa se enquadra dentro do setor cultural, que vai ser certamente o último setor que vai começar com as suas funcionalidades aqui no nosso estado do Rio Grande do Sul. Essa questão geracional é fundamental, de facto, para manter viva e intensamente viva a herança cultural da nossa própria identidade açoriana, junto também das gerações vindouras. E o desafio geográfico, Régis Gomes, quando fundou uma Casa dos Açores, que não é de Gravataí, é do estado do Rio Grande do Sul, até que ponto tem sido possível, ao longo de todo esse tempo, ganhar na prática essa dimensão para diferentes municípios de base cultural açoriana que estão dispersos por um estado imenso, desde Mostardas, Tavares, um pouco, como é que conseguem chegar a todo o lado a partir de Gravataí? Realmente é um grande desafio, né, que se teve desde o início, de poder encontrar o trabalho que é realizado, né, nesses municípios. O que nos facilitou bastante, né, é que existe, né, nessas várias cidades de origem açoriana, pessoas que se dedicam, pessoas dedicadas à cultura açoriana. O nosso trabalho como Casa dos Açores nunca foi de trabalhar diretamente com as prefeituras, né, de desenvolver e divulgar o trabalho, e sim com pessoas ligadas à cultura açoriana. Então, nos vários municípios, açorianas, por exemplo, também. As salas açorianas também é um caminho, né, porque já fazem um trabalho. Mas o nosso trabalho sempre foi com pessoas, porque as pessoas que são engajadas, pessoas que trabalham a cultura espontaneamente, que não estão necessariamente ligadas a uma instituição, mas que com amor se dedicam às festas do divino, à arquitetura, ao artesanato, que a gente tem muito no interior, e aqui em próprio Porto Alegre, na Ilha da Pintada, temos a Terezinha que está nos assistindo aí, é uma que faz um belíssimo trabalho de artesanato, e em várias, eu não vou citar cidades aqui, porque eu vou deixar muitas para trás, né? Porque a gente tem muitas cidades. A Carla quer falar? Não, eu ia dizer, não menciona, porque nós temos muitos que estão nos assistindo, vão ficar com ciúmes se a gente não falar. Eu só citei a Terezinha. Eu citei a Terezinha porque bem na hora que eu estava falando, passou uma mensagem dela aqui e eu aproveitei. Mas, o diretor, é assim, nós trabalhamos com as pessoas em várias cidades, né, pelas manifestações, citou aí Tavares e Mostardas, que tem manifestações acavalhadas,
os ternos juninos, os pagadores de promessa, enfim, nós temos em várias cidades muita gente que trabalha a cultura açoriana. Então, embora a gente esteja distante aí 300 quilômetros de algumas cidades, né, de cultura açoriana, de base açoriana, esse trabalho se faz com a ligação com as pessoas nos procuram, nós também procuramos as pessoas, então se consegue fazer essa relação e até eventos, né, que se faz em conjunto da Casa dos Açores com alguns municípios fazendo essa divulgação, né? Inclusive, antes da pandemia, a Carla estava falando ali. É essa rede de Açores-descendentes muito empenhados, felizmente, louvavelmente, na causa açoriana. Eu fico sempre, devo dizer, impressionado com a intensidade com que se gosta dos Açores, não sendo açoriano, num sítio tão distante. São açorianos, de facto, tanto mais do que nós, mas açorianos de sétima geração, em alguns casos, mas mantêm de forma absolutamente exemplar, também para nós, esse gosto de ser açoriano, que devia ser um exemplo para cada um de nós que aqui reside nestas 9 ilhas e às vezes não dá sequer o devido valor. A Carla está a dizer que sim, porque ela conhece a experiência dos dois lados. Ela viveu aqui, viveu aqui nos Açores. É um gosto, diretor, que de fato existe, mas eu ainda diria outra palavra: orgulho de ser descendente açoriano. Vem do coração deles dizer eu sou descendente. A gente vê o brilho no olho dessas pessoas. Isso me comoveu muito quando eu cheguei e ainda me comove muito nos dias atuais, porque, que nem o senhor estava comentando, existem muitos açorianos que não fazem ideia e nem fazem talvez tanto orgulho de ser açoriano como esses descendentes que nós temos aqui de 8ª, 9ª geração. O que significa que vocês têm orgulho em ser açorianos e nós temos orgulho em que vocês sejam assim como são. E eu nem acredito, mas já passou meia hora. Eu bem previa que uma conversa tão interessante com duas pessoas, como é o caso, ia passar o tempo voando. Uma última pergunta para uma resposta breve para a Presidenta Carla Marques Gomes. Como é que gostaria que fosse o futuro da Casa dos Açores do Estado do Rio Grande do Sul? Ai, diretor, muito promissor, muito trabalho, o senhor bem sabe, convém ressaltar sempre aqui que é um trabalho voluntário que todos praticam na gestão, a gente é um trabalho que cada um faz de uma forma solidária, ninguém está ganhando para estar ali trabalhando em prol da cultura açoriana. E não é fácil, sempre temos desafios, mas eu acredito que cada vez mais estamos tendo uma representação e um trabalho muito mais sólido, muito mais presente. Claro que é fruto de todas as gestões que já passaram e que vão passar ainda. Então, vida longa à Casa dos Açores, vida longa a todas as casas e a todas as entidades que fazem esse trabalho em prol da cultura açoriana. É verdade. Além do mais, essa conversa por si só já era interessante e importante do ponto de vista simbólico, mas ela ocorreu num dia especial para Ponta Delgada, que é a segunda-feira do Senhor Santo Cristo dos Milagres, aliás é feriado municipal aqui, e ocorre num mês importante para toda a açorianidade do mundo, que é o mês do Divino Espírito Santo, que aliás está muito bem retratado no enquadramento da imagem da nossa Presidente. Resta-me, portanto, agradecer serem como são e terem estado connosco durante essa meia hora, a dar-nos a conhecer um pouco melhor a Casa dos Açores do Estado do Rio Grande do Sul. Muito obrigado à Presidente Carla Marques Gomes, ao Diretor de Relações Institucionais Régis Marques Gomes, também o fundador desta instituição, e muito boa sorte para todos que continuem a cumprir, tão bem como até agora, daqui para a frente também, essa vossa importantíssima missão em prol e em benefício da nossa causa comum, que é a açorianidade. Muito obrigado também a todos aqueles que nos acompanharam nesta conversa. Obrigado também aos nossos colaboradores da Direção Regional das Comunidades. Neste caso, esteve hoje de serviço atrás das câmaras o nosso colega Dr. Walter Pérez. E obrigado também, certamente, àqueles que irão visualizar esta gravação que fica disponível a partir de agora no Facebook oficial
da Direção Regional das Comunidades. Na próxima semana vamos ainda mais para o sul. Vamos conhecer a Casa dos Açores do Uruguai na próxima segunda-feira, dia 17 de maio. Como habitualmente, terminamos com a mensagem oficial do Sr. Vice-Presidente do Governo dos Açores, Dr. Artur Lima. Bem-aja a todos. É com o maior gosto que dirijo uma saudação especial a todos os presidentes das Casas dos Açores, enaltecendo o vosso serviço abnegado à nossa região e às nossas gentes. A iniciativa Conversas da Diáspora, promovida pela Vice-Presidência do Governo, através da Direção Regional das Comunidades, tem o mérito de, perante o contexto pandémico, que nos obriga a permanecer distantes, garantir que a ligação entre os Açores e a sua diáspora não se perde, mesmo perante as adversidades. Com esta iniciativa, valorizamos e damos a conhecer as Casas dos Açores, que com dinamismo e espírito de missão reforçam os laços com as comunidades, preservam os nossos usos e costumes e mantêm viva a serenidade no mundo. Deixo a todos os dirigentes e associados e amigos das nossas casas uma mensagem de muita estima e consideração pelo que têm feito pela nossa terra comum. Faço votos para que a pandemia não seja futuramente um entrave ao nosso reencontro. Um grande abraço, com saudade, e até breve, presencialmente, numa das nossas casas dos Açores.